Já falei diversas vezes aqui no canal que eu gosto muito de Energias do Brasil e que eu acho ela promissora tanto para esse ano, para 2021, quanto para o futuro, né? Já comparei ela diversas vezes, por exemplo, com Engie, com Taesa, e eu sigo muito confiante nela e tenho uma participação bem grande na minha carteira em Energias do Brasil. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas eu vou te dar uma boa base de estudo, vou te dar alguns pontos importantes sobre a empresa e o principal, qual o preço justo dela. Porque afinal de contas, não basta você investir numa empresa boa, você tem que comprar uma empresa boa por um preço bom, né? Se você comprar uma empresa boa por um preço muito caro, pode ser um péssimo investimento. Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que está saindo por aqui. E já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, né? Seguinte, trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente. E a Energias do Brasil, né, com a logo EDP, é uma empresa do setor elétrico que atua em 3 segmentos. Que segmentos são esses? Geração, distribuição e transmissão. Primeira coisa que eu quero te explicar, que eu não vejo ninguém explicando aqui na internet, o que é cada segmento desse, né? Muita gente confunde distribuição com transmissão. Então é o seguinte, geração de energia é a própria geração feita ali, por exemplo, na hidrelétrica, na termoelétrica, na usina nuclear. Então, onde a energia é produzida. E a Energias do Brasil atua nesse segmento da geração. Depois vem um segmento da transmissão. O que é o segmento da transmissão? É onde a energia sai da geradora, sai da hidrelétrica e vai até aquela subestação. Sabe aquela área do seu bairro, da sua cidade, que tem uma subestação de energia? Então, da hidrelétrica até ali é o segmento da transmissão. E da subestação para sua casa é o segmento da distribuição, tá? E desses 3 segmentos, o mais lucrativo hoje é o segmento da transmissão. Inclusive a Taesa é uma empresa muito focada nas transmissoras, né, no setor de transmissão, por isso que é altamente lucrativa também. É um setor com baixo custo, pouca incomodação, alta margem de lucro, por isso que é um segmento muito bom. E a Energias do Brasil atua nesses 3 segmentos, tá? Hoje o foco dela está principalmente no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo, tá? E ela também tem uma participação aqui em Santa Catarina. Ela tem 30% aproximadamente da Celesc, que é a companhia, que é a concessionária que cobra energia aqui na casa das pessoas, né? Tem a CEMIG em alguns estados aí, no estado de Minas Gerais, tem a Light no Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina é a Celesc. E a Energias do Brasil aumentou a participação dela durante a crise aí na Celesc. Tinha aproximadamente 23% e agora tem quase 30% de participação na Celesc, tá? Uma coisa muito legal que eu vejo na Energias do Brasil é que ela tem um grande potencial de crescimento. Se você pega, por exemplo, a Taesa é muito queridinha, muito famosa, né? Por quê? Porque é uma empresa consolidada, uma empresa que já está muito grande e que paga dividendos constantes. E daí isso atrai muitos investidores de longo prazo, até mesmo o BARS, né? Porque ela vem valorizando ano após ano e vem pagando ótimos dividendos também. Isso é um grande atrativo. Só que a Taesa não tem mais tanto potencial de crescimento assim. Não é uma empresa que vai dobrar de tamanho em 2, 3 anos, entendeu? A Energias do Brasil já é o contrário. Eu já vejo esse potencial de crescimento na Energias do Brasil. Por que eu vejo isso? Se você pega, por exemplo, o histórico de dividendos da Energias do Brasil, tu vê que os dividendos vêm diminuindo ano após ano, né? E tu pode pensar, caraca, Antônio, o dividend yield está diminuindo, isso é ruim, né? Não, isso é bom, cara. Porque ela está deixando de pagar tanto dinheiro para os acionistas e está focando mais na própria empresa. Ela está focando no CAPEX. O que é o CAPEX, tá? É o dinheiro investido na própria empresa. Ela está investindo muito nela. Inclusive, ela comprou 6 lotes de transmissoras novas, né? Comprou no leilão aí. O que são esses lotes, né? São segmentos ali de transmissoras, setores de transmissoras que ela construiu, que ela comprou, desculpa, nossa, hoje estou meio confundindo as palavras, né? Ela comprou, tá? E esses lotes estão em construção ainda. E a previsão é que eles fiquem prontos ali no ano de 2022, 2023. Ou seja, ela já está com o EBITDA comprado, já está com potencial de crescimento comprado. Como assim o EBITDA comprado? Ela sabe que terminando esses lotes de transmissoras, esses lotes vão entrar em funcionamento e vão começar a gerar um lucro EBITDA. Vão começar a gerar um lucro e isso vai aumentar o caixa da empresa, vai aumentar o potencial de crescimento, vai aumentar os dividendos pagos e provavelmente vai aumentar o preço da ação também. Se o lucro aumenta, o preço da ação costuma aumentar, né? Então ela já está com o lucro comprado e a gente sabe que no ano de 2022, 2023, o caixa da empresa, o fluxo de caixa e o lucro podem aumentar bastante, tá? Continuando, e a empresa já divulgou até em 2020, ano passado, que ela pretende pagar nos próximos anos pelo menos R$1 em dividendos. Hoje a ação está sendo negociada aproximadamente R$19, né? Se você comprar hoje e ela distribuir R$1, dá aproximadamente uns 6% ao ano, 5,5% em dividendos. É um dividend yield até legal para uma empresa que tem um grande potencial de crescimento, né? Sendo bem sincero, eu não olho tanto para esse lado dos dividendos das Energias do Brasil. Eu olho muito mais para o lado do crescimento. Se você quer pegar uma empresa que pague mais dividendos, a Taesa poderia ser um pouco melhor, tá? Tudo é questão aí de perfil de investidor. E continuando, hoje quase 50% das ações da empresa estão aí em free float e os outros 50% são da EDP de Portugal. O que é free float, tá?
Free float são as ações disponíveis para negociação na bolsa, e 50% é um número muito alto. E os outros 50% que estão com a EDP é a empresa, como é que eu posso dizer, que é a dona dela, né? A originária. A Energias do Brasil é uma subsidiária da EDP, que é a Energias de Portugal, tá? E 50% estão com a Energia de Portugal. Continuando, falando agora de indicadores da empresa, tá? Indicadores que eu acho bem legais. Primeiro indicador, dívida líquida barra EBITDA, está em 1,97. O que esse indicador significa? Significa que a dívida da empresa, a dívida líquida, está 1,9 vezes o lucro EBITDA dela. E isso pode ser ruim, né? Você pode pensar, pô, Antônio, vamos pensar no exemplo da barraquinha de cachorro-quente. Se a barraquinha de cachorro-quente fatura 100 mil no ano, está com uma dívida líquida de 200 mil, o dobro do lucro. Isso não é ruim? Esse é o indicador da Energias do Brasil hoje, né? Cara, isso não é ruim. Por quê? Nem todo endividamento é ruim. Você tem que pensar o seguinte. Principalmente as empresas do setor elétrico, elas trabalham com concessões, né, com contratos de longo prazo, ou seja, elas têm uma previsão de receita. Ano após ano sofrem um reajuste, a Energias do Brasil sofreu esse reajuste tarifário aí, a revisional que a gente chama, em 2020, vai sofrer agora de novo só daqui a alguns anos, tá? Mas elas têm uma previsão de receita. Como elas têm essa previsão de receita, elas conseguem também pegar empréstimos, conseguem pegar dívidas com juros baixos, tá? Então, primeiro ponto, é uma coisa que eu te pergunto, se tu pudesse pegar hoje, por exemplo, R$1 milhão de empréstimo, pagando juros de 5% ao ano, 4% ao ano, você não pegaria? Eu com certeza pegaria, conseguiria fazer esse 1 milhão e se multiplicar, ainda mais pagando juros somente de 4%, né? E as energias aí, as empresas elétricas conseguem pegar dívidas com juros baixos. E além desses juros baixos, que alavanca muito a empresa, toda dívida entra no balanço financeiro como uma despesa, e toda despesa abate o imposto de renda. Quando você faz sua declaração pessoal, você não coloca ali escola, gasto com saúde para deduzir o imposto? As empresas também. E esse gasto com empréstimos, com dívidas, entra como despesa e isso abate o imposto de renda. Então, nesse caso, essa dívida até aumenta o lucro da empresa e não acaba prejudicando ela, tá? A gente tem que analisar isso empresa por empresa, mas no caso da Energias do Brasil, essa dívida não é ruim não, pode ser até positiva, tá? Continuando, a empresa está com uma liquidez corrente de 1,09. O que é liquidez corrente? É o ativo circulante, né, sobre o passivo circulante. O que seria isso mais ou menos? Seria o que a empresa tem de caixa e o que a empresa tem de passivo. Como está 1,09, isso mostra que a empresa tem praticamente o mesmo dinheiro em caixa e o mesmo dinheiro em passivo, tá? Quanto maior esse indicador, melhor. Isso mostra que a empresa tem mais caixa. Se tu pega a Grendene, por exemplo, a Grendene tem uma liquidez corrente de 9, ou seja, a empresa tem 9 vezes caixa o que ela tem em dívida, tá? E isso é um indicador muito positivo mesmo. Agora, outro indicador legal, passivo barra ativo. O que é passivo barra ativo? Ele te mostra a relação de quanto que a empresa gasta em relação ao que ela ganha. A Energias do Brasil está com passivo barra ativo de 0,6, ou seja, se ela recebe 100 mil reais, ela gasta somente 60 mil. Ela está gastando menos do que ela ganha. E isso é super positivo, né? Se você pega, por exemplo, hoje uma empresa altamente endividada, ou uma empresa, sei lá, às vezes que nem tem dívida, vamos melhorar esse exemplo. Se você pega uma empresa que não tem dívida nenhuma, mas que tem um passivo barra ativo de 2, ou seja, a empresa gasta o dobro do que ela ganha, você sabe que nos próximos anos essa empresa vai ter um endividamento alto. Então o passivo barra ativo é importante para te mostrar também quanto que está entrando no caixa da empresa e quanto que está saindo ali do fluxo de caixa, tá? Continuando, margem líquida de lucro. Ela está com uma margem líquida de 8,8%, um indicador que é muito bom, né? Bem positivo. E agora o ROI e o ROIC. O ROI é o retorno do faturamento da empresa, o lucro da empresa, comparado ao patrimônio líquido. E o ROIC comparado ao patrimônio total, né? Vamos pegar o exemplo da barraquinha de cachorro-quente. Digamos que o seu João montou uma barraquinha de cachorro-quente e ele precisava de 10 mil reais para montar aquela barraquinha. Mas ele não tinha 10 mil, ele tinha somente 5 mil. Então ele pegou 5 mil dele e 5 mil no banco. Patrimônio total da barraquinha, 10 mil. Mas patrimônio líquido, somente 5 mil. Digamos que essa barraquinha faça R$1.000 ali. R$1.000 comparado com 5 mil dá 20%, ou seja, esse é o ROI, é o retorno comparado com o patrimônio líquido. A barraquinha teria um ROI de 20%. E o ROIC é o retorno comparado com o patrimônio total. R$1.000 comparado com 10 mil dá 10%. Então a barraquinha teria um ROI de 20% e um ROIC de 10%. Quando o ROI é o dobro do ROIC, isso mostra que a empresa tem a mesma quantidade de dívidas, digamos assim, e a mesma quantidade de patrimônio líquido, tá? E se o ROI for maior que o dobro do ROIC, isso mostra que a empresa tem mais dinheiro em dívida do que patrimônio líquido. Aí seria um indicador muito ruim. No caso da Energias do Brasil, ela tem um ROI de 13% e um ROIC de 9%. Os dois são relativamente altos e são próximos, então isso mostra que a empresa não é altamente endividada. Tem um pouco de dívida ali sim, tem um pouco de capital de terceiros, mas é uma empresa que está líquida, tá? E continuando agora, pegando os indicadores de crescimento, né? A receita cresceu aí 11% nos últimos 5 anos e os lucros cresceram 12% nos últimos 5 anos. Ou seja, indicadores bem positivos que mostram que a empresa cresceu bastante. E agora a parte mais importante, né? Qual o preço justo de Energias do Brasil? Se você fizer a forma do Graham, que é a forma do valor intrínseco, para você fazer essa forma precisa de 2 requisitos pelo menos, né? O PL da empresa precisa ser menor que 15 e o P/VP precisa ser menor que 1,5, que são 2 indicadores. E o da Energias do Brasil se encaixa nisso, tá?
Pela fórmula de Graham, o preço justo de Energias do Brasil é de R$ 28,00 e hoje já está sendo negociada a R$ 19,00. Então, pela fórmula de Graham, a ação estaria barato. Só que eu não sigo mais tanto a fórmula de Graham, já acho que ela é um pouco ultrapassada, acho que ela leva muito em conta o valor patrimonial da empresa e eu acho que os tempos mudaram. Eu prefiro muito mais a fórmula do fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? Você vai projetar um crescimento para a empresa nos próximos anos, vai trazer esse crescimento para os dias de hoje com uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto é o VAC, que é o custo de capital próprio mais o custo de capital de terceiros, né? Eu ainda vou soltar um vídeo aqui no canal te ensinando a calcular o VAC. Se você fizer o valuation pelo fluxo de caixa descontado da Energias do Brasil, vai dar o valor de aproximadamente R$ 34, R$ 35, dependendo de quanto que você projete o crescimento para os próximos anos. Ou seja, a empresa está sendo negociada hoje com uma margem aí de desconto de pelo menos 50%. Está 50% abaixo do preço justo. Por isso que eu sigo tão confiante com a Energias do Brasil. Uma empresa que está crescendo muito, bons indicadores e que está muito abaixo do preço justo. Na minha opinião, é uma grande oportunidade, tá? Mas esse vídeo, salientando bastante, não é uma recomendação de investimento. É somente uma base de estudo para você, tá? Para você ter por onde começar a estudar, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.